Então, vamos continuar aqui o assunto da história. A porcentagem que fica ou não fica, né? Que a Vera comentou. Na verdade é que nós já percebemos, e eu acho que nós que estamos estudando já percebemos que tem alguns espíritos que provavelmente não reencarnarão mais aqui, porque tem alguma evolução, está acontecendo a evolução no planeta, né? Tudo isso que está acontecendo é para que o planeta consiga realmente se reestruturar e evoluir. Mas a gente percebe que ainda existe uma sintonia tão negativa, e aí complementando até o que o menino Pedro falou, exatamente porque é a questão de sintonia, né? Você sintoniza com essas. Você abre um canal e esses espíritos, né? Eles se aproximam E eu não já tem já jeito. vou botar um trecho que vai falar por que a gente abre esse canal, que está aqui no finalzinho. Então, essa história da porcentagem também eu já ouvi, mas tem pessoas que colocam que vai sair um terço, ou então vai ficar só um terço aqui das pessoas que vão reencarnar na Terra, porque todo mundo vai reencarnar em algum lugar. Então, aqueles que estão numa sintonia, numa vibração mais primitiva, vão para locais que inclusive não precisa ser pessoa com maldade, não. Aquela pessoa que quer viver de sensação, quer viver de só aproveitar a vida e não quer fazer nada para ninguém, tipo, é egoísta, não faz maldade também. Prazeres, né? São prazeres, assim, pessoas que só querem ter prazeres. E a pessoa fala assim, eu não faço mal para ninguém, mas também não faz bem. Então, o que acontece? É aquela pessoa que quer ficar nessa sintonia, ela também não vai continuar, porque o mundo de regeneração, que é depois que a gente passar pela transição, ele é um mundo vamos desenvolver a nossa sensibilidade, a outra asa. A parte intelectual nós já desenvolvemos muito e nós estamos nos esforçando, estudando e tudo. Só que nós estamos muito falhos ainda na asa do amor. Então, a asa do amor vai ser desenvolvida a partir do tempo que a regeneração está entrando, que nós estamos modificando, e esses espíritos que vão continuar, né? Nossa geração, acredito que não. A do Pedro, de repente, até pega alguma coisa aí, que ele é mais novinho da gente. Mas essas gerações que estão indo agora seguindo, já vão receber, quando a gente viu que tem muito espírito bom entrando, e já estão saindo muitos outros, nossos, né? Essa aqui daqui a 100 anos já está a outra leva, e isso tudo vai ficar dependendo do livre-arbítrio da pessoa. Então, a gente não pode falar assim, tanto, né? Alguns dizem 50, outros dizem a porcentagem certa, a gente não sabe, mas que isso vai existir, vai, né? Isso está posto. E também eu acho que é bom, a gente sempre, quando eu falo isso, eu até estou falando para mim, né? Porque quando a gente fala, a gente vai reforçando dentro da gente esses conceitos, né? Eu não faço mal para ninguém. Na concepção da pessoa que não faz mal para ninguém. Mas pode quando não fazer ela o bem, já está fazendo o bem, exatamente. Eu vou passar o resto do texto. Eu queria só fazer uma observação, Sultane, até para completar o que você falou da pergunta do Pedro, né? Ótimo. Assim, ela faz um certo sentido, que é só a gente olhar a nossa cidade, né? Nossa cidade, a gente convive com várias personalidades, né? E a gente convive com gangues, né? São pessoas que estão imbuídas no mal, infelizmente, ainda, né? E muitas dessas pessoas que se reúnem nesses grupos, elas só têm de alguma forma, porque às vezes eles nem sabem o porquê eles estão tão envolvidos com aquilo, já não sabem mais o porquê que estão naquilo. Acho que mais pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pela revolta com a sua situação. E é claro que não é geral, a gente não pode generalizar todas as situações, mas nós convivemos muito com isso, com vários tipos de pessoas, vários grupos de pessoas, até, vamos dizer assim, desordeiras, né? E que a gente convive, porque a gente está num mundo de expiação de provas em que nós estamos cercados, nós estamos convivendo, não é cercados, estamos convivendo com pessoas de caráter, às vezes, muito diferente do nosso,
em vários sentidos, né? A gente tem uma forma de lidar com um problema, o outro tem uma outra forma de lidar com os problemas, e assim acontecem, né? De termos os nossos rompantes de raivas, e outros têm mais rompantes de raivas, e por aí vai. Então, essa questão de gangues, né, que existem lá no mundo espiritual, por que tem? Porque é da gente, né? Nós Por outro estamos lado, convivendo no por outro lado, planeta, né? Carlinha, a gente também tem que pensar que, por exemplo, aqui na nossa cidade também, nós estamos cercados por comunidades, e dentro dessas comunidades tem pessoas com personalidades horrorosas, mas também tem famílias inteiras, né, que não têm condições de sair de dentro da comunidade por causa do baixo valor econômico, mas que tem uma índole e que tem uma pureza na alma que a Não, gente com vê. Então, você vê certeza. que Nós estamos todos o misturados. ambiente não faz a pessoa. Quando Não, você com tem certeza. uma índole boa, quando você tem um pensamento bom, uma vibração contagiante, sabe? Você pode viver do lado do maior marginal, mas você quer fazer o bem, você, na verdade, economicamente não pode sair dali, mas você pensa do bem, você pensa no bem para as outras pessoas, você pensa em praticar o bem, até mesmo para aqueles marginais que estão ali dentro, eles tentam fazer com que eles melhorem. Então, eu acho que é importante também a gente colocar isso, não só a vibração ruim, mas também como a vibração boa pode abranger esse pessoal que não é tão que são ignorantes, né? Mas não por maldade, porque a vibração deles é essa, né? E eles tentam recuperá-los. Quantas eu Não, tenho, com certeza, Denise. estou falando porque eu tenho secretárias que moram em comunidade e que elas falam que lá dentro mesmo, né, entre os próprios marginais, existem marginais com coração muito puros, entendeu? Melhor do que policiais aqui dentro, melhor do que policiais do lado de fora. Então, que você tem que acreditar que dentro desse próprio ambiente, dessa própria de vibração de gente muito de espíritos ruins, e depois também tem uns que querem sair ou que precisam sair e que estão ali para fazer com que os outros saiam, né? Esses que não têm a vibração. Exatamente. Como no mundo Diferente, espiritual, né? Que existem, era isso que eu estava dizendo, existem os grupos dos maus espíritos, aqueles que ainda estão, se comprazem no mal, assim como nós temos grupos de maus espíritos encarnados que se comprazem no mal. É disso que eu estava falando. A comparação, por que a gente compara? Porque a gente, muitas vezes, não sabe, né, que no mundo espiritual existe isso. Por que existe? Porque a gente não muda da noite para o dia, né? A gente está em evolução e a gente desencarna, muitas vezes, ainda insistindo no mal. E aí você se junta com outros que têm os mesmos objetivos e acabam acontecendo esses grupos, né? Em que eles se constroem coisas dentro desse objetivo no mal. Né? Tem que lembrar então, da mesma forma... Ninguém muda depois desencarna. Você continua sendo exatamente como você é. Então, a gente pensa que fulano morreu, virou estrelinha. Ninguém vira nada. Até porque lá a gente só é consciência, né? Lá do outro lado a gente só é consciência. Nós continuamos. E aí a consciência é muito mais expandida. Então, aí toda a parte moral ela vai funcionar muito, aí vem a culpa. A evidência é muito maior. Né? Muito maior. Então, lembrar disso, que a gente está aqui e a sintonia daqui com o plano de lá, isso aí é direto. Por isso que fala, que o Kardec comenta que nós somos todos médiums, porque não é um médium ostensivo, é que todos nós captamos o tempo todo o pensamento dos desencarnados. Então, essas vibrações que existem, nós vamos levar essas pancadas o tempo todo. Questão da sua sintonia, do seu objetivo de vida, de seguir do caminho dentro das leis de Deus, que existem ali, está ali posto. As leis da natureza, as leis de Deus, estão aí para seguir. Aí a parte moral que a gente tem que saber, que a gente tem que tocar daquele jeito. Mas é a sua escolha, seu livre-arbítrio, você vai semear, sabendo, tendo a certeza que não tem a colheita obrigatória,
E daí, quando você tiver tomado aquela decisão, depois aí errou, toda hora a gente erra, erros sérios, erros menos sérios, a gente tem que pegar e depois reparar, cada um da sua forma. Aí não vamos discutir essas partes de reparar agora não, que não é desse capítulo. Deixa eu seguir com um textinho de comentários aqui, para a gente comentar mais, que tem umas coisas interessantes, porque sobre esses pedaços aí, justamente desses espíritos que ficam influenciando as pessoas, no livro Lampadário Espírita, do Divaldo Franco, com a Joana de Anjos, a Joana vai falar assim: respondendo à indagação do codificador do Espiritismo sobre onde está escrita a lei de Deus, os embaixadores dos céus foram taxativos, na consciência. Considerando a legitimidade de tão incisiva quanto concisa resposta, tranquiliza-te de referência às aflições que te dilaceram a esperança e ralam os teus sentimentos. Então, ela está pedindo que a gente se tranquilize. Insiste trabalhando no bem, mesmo que observes o tumulto da turbamulta, da multidão, em maldição contra todos e tudo. Ou seja, mesmo que a gente esteja vendo esse mundo, que a gente fala, o mundo está horrível, está um caos, você tem que continuar trabalhando no bem. Isso aí parece que você está imantado por forças poderosas do aniquilamento, esse tipo de tumulto que está havendo, né? Aí ela continua falando: encontram-se sim manipulados esses espíritos desenfreados, os encarnados, que estão por aí aprontando também, né? Essa turba-multa que ela fala ali, que seriam encarnados. Eles estão sendo manipulados por outros espíritos do mesmo jaez, do mesmo tipo, da mesma sintonia, que se desnudaram da carne, ou seja, desencarnados, e com os quais mantém comércio de íntima identificação psíquica, comprazendo-se enlouquecidos. Ou seja, os encarnados num comércio de identificação direta, sintonia direta de identificação psíquica, e enlouquecidos e também influenciando as pessoas, aqueles que estão encarnados. Aí ela coloca assim: talvez não os vejas modificados, nem os observes melhorados, mas isso pouco importa. Então, o que a gente tem que colocar na nossa cabeça, que a gente está vendo as pessoas assim, a gente pode até não ver, fulano melhorou, né? Não vê nessa encarnação, não vê, mas pouco importa. Basta a gente saber que eles vão despertar. É inevitável o despertamento. Eles vão despertar um dia. E aí a gente sabe que todos nós estamos seguindo para a casa do Pai. Nós todos vamos chegar lá. No livro Sol de Esperança, no Divaldo Franco, com vários espíritos, e esse livro é de 2017, eu achei interessante que eles comentam lá, e também é uma coisa mais recente, no capítulo 19, Conflitos de Gerações. Aí vem a colocação que nós estamos falando aqui agora também. Legiões de antigos bárbaros, que no seu tempo, né, invadiram a Europa e viveram em múltiplos continentes, comandados por títeres cruéis e sandeus, né, enlouquecidos e cruéis, retidos em regiões, esses bárbaros, retidos em regiões próprias do mundo espiritual, ou seja, estavam presos em locais de trevas, estavam presos, retidos, para não dificultar o progresso na Terra. O que está acontecendo? Eles estão tendo a última chance. Então, agora, retomam a fim de aprender, crescer e testar as resistências morais do homem moderno, servindo-lhe de advertência e, ao mesmo tempo, promovendo maior autenticidade, melhor compreensão da natureza humana, mais amplo descortino das leis do amor divino que a ninguém abandona. Quiçá esteja utilizando métodos dolorosos com quantos necessários. Ou seja, mesmo que esse método de soltar essa turma que estava lá no plano espiritual, retido, porque eles estavam esperando progredir um pouco a Terra, agora eles retornaram para testar a gente. Testar quem? Quem está vivendo agora, para você ter a sua resistência moral. Você vai olhar, ter que ter compreensão com a natureza humana, entender que cada pessoa tem o seu limite, tem a sua maturidade espiritual, tem o seu direito de agir, e a gente tem que ter sempre a compaixão. Aí ele fala que a gente também vai testar em relação a essa lei do amor divino, que ninguém abandona, e é um método que existe, mas o método da dor a gente sabe, a gente que escolhe, né? Aprender com a dor ou aprender com o amor. Aqui uma outra colocação aqui no grupo, no livro do último que a gente leu, No Rumo do Mundo de Regeneração,
que vai ter, Miranda vai falar que o Eurípides esclareceu eles que nos períodos graves de movimentos guerreiros na Terra, essas épocas, né, bem confusas, bem conturbadas, essas entidades, que também naquele livro ele estava contando das entidades que foram liberadas, são liberadas e passam a contribuir com os horrores bélicos. Elas aumentam, piora a situação. De que maneira? Eles vão piorar. Agora, eles estão ali, alguns melhoram, não vão cair naquele negócio, mas a maioria que está ali, está com aquela energia, eles estão agindo de uma maneira que eles têm que se melhorar, eles vieram para melhorar, ninguém encarna para fazer o mal, gente, tem que colocar isso na cabeça. Então, mesmo eles vindo com aquilo na alma, no espírito, que eles foram cruéis, foram assassinos e coisa e tal, eles vêm para se melhorar, a escolha é deles. Então, o Miranda fala que nesse momento agora, que está contando a época da pandemia, ou seja, nestes anos agora que estamos vivendo, em que uma tremenda obsessão coletiva avança pelo planeta, estamos do mesmo jeito que na época de momentos do planeta Terra de obsessão coletiva. Eles dizem que na época de Jesus foi a mesma coisa, todo aquele povo todo lá se revoltando para querer, né, que morresse Jesus, aquilo era uma obsessão coletiva também. Então, ele aqui, o Miranda está contando que o Eurípides está explicando para eles que estamos numa obsessão coletiva, está avançando pelo planeta. Nesse momento, são incontáveis os espíritos desse molde moral, os mesmos que estão soltos ali, que no livro anterior falou aqui, que retomaram, é o mesmo tipo de espírito. Estão, desse molde moral, liberados, eles estão na hedionda campanha de perversão dos sentidos e sentimentos. É a hora que eles colocam o prazer pela vida, é esse discurso que tem agora, tem que aproveitar a vida é curta e eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. É o pensamento materialista, que pensa de ter que ter o sentido, né? O sentimento, eu sou eu primeiro, egoísmo total. Né? E aí eles fazem, e também estão nesse ódio contra Jesus e os seus discípulos, fazendo biografia de pessoas, aí começa a escrever coisas que, né, desvalorizam as pessoas, essas brigas políticas, né? Esse momento que, em vez de a gente se unir para fazer as coisas, é tudo na competição, em vez de ter a parte de você compartilhar, e essas pessoas espalhando meias-verdades, as fake news, que são perigosas também, porque transformam o pensamento. E tem gente que ele fala que transforma o pensamento e a conduta de pessoas imaturas e ingênuas, que ainda não se encontraram. Então, tem pessoa que está ingênua, que cai em situações que você pensa, como é que a pessoa está pensando nisso? Como é que ela não está vendo que é assim? Mas não interessa, nós estamos aqui para aquilo lá, que a gente falou lá em cima. Não interessa, interessa você olhar para as pessoas que você está achando que estão lá com esse pensamento equivocado, com um olhar de compaixão, que se realmente aquela pessoa está no erro, ela vai achar um meio. Pode não ser agora, né? Pode não ser daqui a 10 anos, e a gente não sabe quando. Mas nós temos certeza, primeiro, que tudo passa. Né? Aquela frase de Maria de Nazaré falando para Chico Xavier, tudo passa. Então, parar de ficar no desespero das coisas, porque nós não estamos entregues ao caos, né? Nós estamos com Jesus no leme, comandando tudo. Agora, a gente só vai ficar com Jesus, seguindo no sentido na vibração de Jesus, se a gente estiver nessa sintonia. E só depende da gente, cada um que está fazendo o seu caminho. Nenhum de nós aqui vai ser levado de uma maneira que, eu não tinha como saber. Nós estamos sabendo, a gente está estudando e a gente está se esforçando. Quanto mais a gente aprende, mais a gente tem que ficar mais responsável. E aí é que a gente fala, é difícil ser espírita. O difícil é você ter o esforço, né? A Eulália Bueno, para a gente fechar aqui um comentário, para a gente falar entre nós, ela comentou, nesse vídeo aí, quando ela comentou sobre esses trechos dos livros, que o método depende do aluno e não do mestre. Então, o método do quê? De aprender lá, que nós estávamos falando, que a pessoa vai ter que aprender. O método depende do aluno. Às vezes, o aluno não entende o método do amor, então é necessário que venha o método da dor para ensiná-lo. Aí ela vai fazer uma observação que nós estávamos comentando. Infelizmente, os espíritos infelizes, desencarnados, desequilibrados, eles têm encontrado muito mais facilidade para nos inspirar do que os próprios benfeitores espirituais têm nos encontrado apostos, né, sintonizados, para receber as sugestões que eles nos trazem. Por que isso acontece? Por que a gente escuta mais aquelas coisinhas, aquelas inspirações que não são boas para a nossa vida, do que nossos benfeitores, aqueles que estão o tempo todo querendo falar, e nós estamos ali embriagados com alguma situação? Isso acontece
porque a sugestão dos infelizes são imediatistas como nós, enquanto a dos benfeitores nos conclamam ao sacrifício, para que das ruínas morais em que nos encontramos, façamos primavera outra vez. Olha só que bonito que ela fala, né? Ela fala, façamos surgir as flores do nosso esforço moral para que o mundo se cubra de bênçãos. Só depende da gente. Os que aceitam as sugestões infelizes, eles partem para atitudes chocantes, vão fazer, né? Aceitam uma besteira, acaba fazendo outra, e ao mesmo tempo eles aumentam as chances de perder a existência, né? Vão jogar fora essa encarnação. E aí ela dá os exemplos. Estamos vendo jovens enredados no sexo desregrado, irresponsável, pais que não se acompliciam com o exemplo do bem, da verdade, criaturas que lançam mão de drogas lícitas e ilícitas para ficarem anestesiados do compromisso com Cristo. É aquela hora que o pessoal sai para beber na night, e aí eu tenho que aproveitar, e vou relaxar, e você está se anestesiando com compromisso. Então, tudo, a gente tem que parar para pensar, todo o excesso, tudo que a gente tem acesso, ele não faz bem, nem para o corpo e nem para a alma. Tá, aqui terminando, ela vai falar que esses que estão assim podem caminhar mais rapidamente para o desenlace e causar aos desavisados, as pessoas que estão vendo, né, a impressão que nós estamos num desconcerto, que nós não estamos sendo conduzidos para Jesus. Entretanto, no fundo, cada vez que desencarna uma massa de espíritos desse teor, Jesus envia pleiades de espíritos de alta envergadura, descompromissados com provas e expiações. Lembra que nós já falamos que eles vêm até de outros planetas e que eles vão chegar aqui, mas eles não têm nenhuma história com aquela família. Não serão pessoas frias, assim. Só que eles vão lidar com os problemas da matéria, né, muito mais facilmente, porque eles estão já com o espírito no nível um pouco mais maduro, e vão conseguir lidar com aquilo e ajudar aquela família, aquela comunidade, aquele local que eles forem agir, né? E em breve tempo, veremos essa balança se equilibrar, pois parece que o mal vence, né, agora. E, por fim, o mal se renderá ao bem. Nos estertores daquele irmão obsessor, rendido diante da luz do Cristo, como expressa pelo Dr. White nesse capítulo, como o Dr. White fala nesse capítulo. E aí termina dizendo que, nas devidas proporções, cada um de nós pode refletir a luz do Cristo nos pequeninos exemplos que somos chamados a realizar. Somos chamados todos os dias, gente, a refletir a luz do Cristo. E isso é o tempo todo, é com a família, no trabalho, é na rua, é você lidar com o caixa do supermercado, que às vezes você está se irritando, no banco. É o tempo todo nós somos chamados a refletir a luz do Cristo. Usar o evangelho que a gente tem ali de sequência. E aí está dado o recado. Por que a gente não consegue? A gente sintoniza com ele, porque a gente, na hora que escuta ali, é um esforço, é inconsciente, tá? Deixar claro que a gente não faz isso. Eu não vou fazer o que o mentor está me falando, não. A gente não consegue pensar assim. Só que a gente, sem querer, acaba sintonizando e na hora do aborrecimento, a gente acaba falando o que não quer, né? Acaba fazendo o que não quer, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Agora está por conta de você. Lembrar, né? Lembrar, Su, que o próximo é o mais próximo. Que geralmente, a gente briga com o filho, é com o marido, é com o irmão querido que fala alguma coisa e você estoura, é com o vizinho que te perturba com o cachorro latino, né, o tempo inteiro, é um vizinho que faz N coisas que te desagradam, e aí você tem que ter paciência. É essa paciência que o Papai do Céu pede para a gente, né? Que é tão difícil, meu Deus, como é difícil, né? E aí, quando você cai, você fala assim, meu Deus, eu fiz isso de novo. Será que eu não estou aprendendo? Será que eu estou aqui fazendo o quê? Estudo tanto, né? Leio o livro, faço o evangelho toda semana e continuo errando, né? Continuo errando. E a gente milênios de não mesma errar mais, tentar não errar mais, né? Então, é muito complicado isso, mas a gente tem que tentar, porque já que a gente sabe, vai ser cobrado muito mais da gente, né, Su? Vai ser cobrado muito mais da gente, que nós temos o conhecimento, né? Então, não podemos deixar que isso se repita cada vez. Temos que tentar impedir.
Não tenha medo também, vai ser cobrado, mas a gente está se esforçando para melhorar. E nós já estamos Exatamente, um nós estamos degrau mais tentando. em cima para o que a gente está tentando. Então, só de você tentar, você já está Exatamente. melhor, entendeu? Agora, acontece que vai ser cobrado por quê? Porque aí, no sentido de que você pode se tornar um trabalhador, um servidor da Seara de Jesus, que vai ajudar em muita espiritualidade. Então, nós temos que nos esforçar, e eles dão isso, eles falam, é tudo para dar força, não para dizer, olha só, vou te cobrar, hein? Não é para dizer mais ninguém. Lembrar, né? Lembrar que evolução não pula degrau, né? Exatamente. Vai subindo mansamente, não é isso? A evolução nossa não pula, a gente não sai correndo para evoluir. A gente está tentando e vai indo. E se Deus quiser, a gente chega lá. Comenta aí que já tem 10 minutos, gente. Uma pergunta aí, tem mais a pergunta? Resvalar no corpo de carne é muito fácil, gente. É impressionante como a gente se policia, às vezes em pequenos detalhes, quando você vê, e você fala assim, mas por que eu fiz isso? Não faz sentido, de tanto que eu estudo, de tanto que eu conheço, e, de repente... Então, é isso. O grande desafio é a vida material. A espiritual é mais fácil. Acho que quando a gente está no plano espiritual, né, me parece assim, é mais fácil. O grande desafio é aqui, é desafio para todo mundo, até para os espíritos. Eu tenho lido muito sobre isso, até para os espíritos mais desenvolvidos que vêm nos ajudar, para eles é desafio. Para eles é desafio. É impressionante. Aqui é que é a grande em prova, né? A gente justamente. Aqui é que é a grande prova. Você vai provar. Você tem paciência? Então prova agora. Você tem tolerância? Então está na hora de provar, porque você já disse. Aqui é a grande prova. Essa virtude já tem. Posso passar para ficar ajudando e aí você, né? Ajudar. Aí quando chega aqui, você mostra que ainda não. Mas só que a gente ainda vai conseguir. Não. A mensagem daqui, é a mensagem de todos os livros, nós vamos conseguir. Só que assim, ninguém vai virar anjo do último grau de uma encarnação para outra. Cada encarnação a gente desenvolve uma virtude e a gente tira um vício. Que a gente conseguir, pelo menos, isso já é uma ajuda. Consciente, por a gente estar consciente, a gente sempre comenta aqui, já é um grande passo que a gente deu, de estar consciente disso nessa encarnação. Porque a doutrina espírita tem 160, 170 anos, a gente não foi... Eu acredito que eu não tenha sido espírita na última encarnação. Posso ter sido até tentado, sabendo o que acontecia, mas é muito difícil a gente, há 160 anos, já ter sido espírita, já voltou, e a gente tá patinando desse jeito, mas tudo é possível, a gente sabe que pode acontecer. Mas estamos numa encarnação que a gente está consciente, nós estamos com a doutrina espírita que explica um monte de coisa, então nós estamos com muita a faca e o queijo na mão para a gente conseguir seguir em frente. E todo o estímulo que os livros têm dado para a gente, especialmente esses daqui do Miranda, os do André Luiz, que mostram que o plano espiritual, a vida continua da maneira... Como você falou, lá é fácil? Entre aspas, você também pode estar trabalhando lá com coisas que você também está se esforçando, no sentido de você estar reparando alguns erros lá, mas você só vai reparar erro na matéria, a gente sabe disso. E lá no plano espiritual nós vamos ficar evoluindo a parte da consciência. Mas, de qualquer maneira, a gente evolui, mas você só resgata aqueles erros daqui, estando aqui de novo em contato com aqueles espíritos que você teve, né? Passando por aquilo, passando novamente, sendo testada novamente. E até a gente colocar em prática o que a gente aprendeu no sentido de fazer sempre o bem, porque a partir do momento que você desenvolve essa sensibilidade, desenvolve isso que a gente tem que fazer, a orientação lá desse médico que eu acompanho, Samuel Gomes, é a seguinte: agora a gente não tem que ficar mais só preso com a parte de estudo, não. Nós temos o estudo já, não é suficiente, vamos continuar fazendo, só que vamos começar a investir na nossa parte de emoção, de sentimento. Se você não começar a ter o sentimento, desenvolver o sentimento de dentro do coração, ajudar o próximo, não é fazer porque você vou fazer isso aqui, né? Tem jeito, né? Tem que cuidar de fulano, não adianta nada, né? Você vai até uma caridade você ir lá cuidar de uma pessoa doente, mas você vai dizer, tem que ser, não tem outro jeito, né? Não tem outra pessoa. A pessoa está ganhando mais coisas, mas você não está demonstrando aquilo de coração. Então, a partir do momento que você começa a melhorar seu coração, você já está modificando a tua
inclusive a vibração, né? A sua vibração, a sua energia. E aí a gente tem tudo para continuar nesse pique, porque nós estamos com esse objetivo. Nosso objetivo agora é esse, é evoluir, seguir em frente para partir para ajudar. No próximo mundo a gente está aqui metendo a mão na massa mais ainda, porque agora a gente tem, né, entre aspas, um tempinho pequeno, né? Nós aqui, os mais velhos, a turma que está chegando agora, aí, os mais novinhos, Bianca, Pedro, que o pessoal, a Carla, que ainda está novinha também, o pessoal que está vindo atrás de uma idade mais nova tem um certo tempo, mas, de qualquer maneira, a gente não vai conseguir mudar muita coisa no sentido de ver que vai mudar a psicosfera do planeta. Mas até não falar, Su, até não falar, às vezes você eu que atendo público, que são obrigados aí ao meu trabalho, eles te agridem, são arrogantes, aí você fala assim, pô, vou botar esse cara no lugar dele, mas aí você pensa assim, será que vale a pena, sabe? Que eu vou humilhar o rapaz, a pessoa. Aí você pensa 3 vezes e fala assim, meu filho, olha só, sabe? Aí você banca até idiota, mas você não é isso não, olha só, é isso. Todo assim, mundo assim. Fala, você é muito boazinha. Não é boazinha, é porque às vezes você também tem vontade de brigar, porque as pessoas entram com tudo em cima de você. Não é só você ajudar uma pessoa não querendo ajudar, mas às vezes no seu dia a dia as pessoas entram com tudo. É agredida, né? Está agredindo. E aí você pensa 3 vezes, eu vou agredir também? Sabe? A primeira intenção sua é agredir também. Não respondeu mal com será mal. Que vale a pena? Já sabe já qual é o conselho. Vai lá e vê o que Jesus faria. Vai responder o mal com mal. O que Jesus faria? Não, mas aí tem horas que é tão bravo que eu falo assim, meu Deus, mas eu não sou Jesus. Exatamente. Mas você sabe que... Mas eu preciso. A gente, né, erra ainda pela nossa ignorância ainda do nosso estado, né? A gente não, graças a Deus, a gente já não erra por vingança. Vou me vingar de fulano. Não, isso já é um avanço assim enorme, né? Isso mesmo. A gente erra porque a gente ignora, né, as coisas, né? Muita coisa a gente ainda está aprendendo, né? A gente saiu daquele bateu, levou. Não leva o desaforo para casa. Exatamente. Aí já saiu. Pelo menos a gente saiu de achar bonito aquilo, né? Não, que achava que... Graças a Deus. Olha, a você gente falou uma acha coisa isso maravilhosa. correto. Antigamente era bateu, levou, estou aqui para isso mesmo, sabe? Exatamente. Agora eu vou botar assim, ele no lugar dele. Esse botar tipo de discurso não existe mais. Pelo menos a gente aqui está tentando chegar lá. Está tentando. 3 minutos, gente. Carla vai falar mais alguma coisa? Daqui a pouco você entra com a oração. Não, vocês já enriqueceram muito a palestra de hoje. Muito bom. Hoje o dia foi intenso de comentários, né? Então, gente, eu vou ter que sair. Vocês vão fazer a oração? Porque eu vou ter Vamos fazer, Carlinha, a oração, que aí depois a gente... Então vamos fazer a oração. Senhor Jesus, muito agradecemos por essa noite maravilhosa, que nossos colegas, as nossas colegas tão inspiradas, trazendo tantas emoções, né? Tantas informações, tantos depoimentos. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa reunião, obrigada por estarmos aqui reunidos e que nós possamos repetir essa união nas próximas semanas, Jesus. Permita-nos estar contigo mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, que a gente possa estar terminando agora as nossas atividades da noite de hoje. Fica com Deus todo mundo. Foi um prazer estar com vocês aqui de novo. Até semana que vem. Até semana que vem. Deus quiser. Boa noite. Amei a palestra. Muito bom, né? Fica com Deus. Valeu. Tchau.